Olá pessoal, vamos dar sequência aos nossos comandos do FreeBSD. Vamos para a parte 2. Vamos lá então para o nosso console do nosso FreeBSD, tá? E agora vamos ver alguns comandinhos. Um comando muito usual é o link, tá? É o comando link. Imagina que eu tenho lá por exemplo, eu tenho esse cara aqui, ls/etc. Opa, perdão, tá selecionado aqui. ls/etc/. Opa, ls. Eu estou dentro do meu root, ó. Estou dentro do meu root, né? ls-l. Tá? Vamos supor eu tenho ali um comandinho. Eu tenho um arquivo que fica em outro diretório, rc.d. Tá? Eu tenho um cara que eu uso muito, ls/etc/rc.conf. rc.conf. Então, por exemplo, esse cara é um cara que a gente vai usar muito, é um arquivo de lote. Nós falamos isso lá na outra disciplina, né, que é o arquivo de inicialização. Eu uso muito esse cara, eu não quero ficar digitando /etc/rc.conf, por exemplo. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso criar um link, tá? Um link. O que esse link é? É um atalho, simplesmente é um atalho. Igual você cria, por exemplo, no desktop do Windows. Então eu dou um ln para a criação do link, tá? -s, né? Aonde ele está, então /etc/rc.conf, .conf, né? E o nome que eu quero dar, config. Então aparentemente não fez nada, mas se eu der um ls-l agora, olha só, ele criou um link para nós, ó, um arquivo chamado config, que é o /etc/rc.conf. Olha lá, se eu der um cat em /etc/rc.conf, é este cara aqui. Se eu der um cat em config, que é onde está no meu diretório, né, o atalho para o meu diretório, dentro do meu diretório, ó, é o mesmo cara, tá? Então isso facilita bastante aí para nós, né, o acesso. Então eu posso, no meu diretório particular, né, criar um atalho para os arquivos mais comuns, né, porque aí eu tenho um acesso mais rápido. Então isso facilita aí, principalmente quando nós temos caminhos longos, beleza? Bom, um outro cara que nós temos, alguns relacionados com partições, df. df mostra as nossas partições, lá então o ADA0, onde está a nossa raiz, eu estou usando 16%, né? O D, onde está o nosso /var, só 2%, tmp 1%, e o SR estou usando 16%. O SR é onde está a maior parte dos nossos arquivos, né? Tá? Um outro cara interessante, do, por exemplo, arquivo. Eu tirei o arquivo daqui, está aqui agora. Aqui eu só tenho poesia, né? Poesia, do poesia. Ele mostra para nós em kbytes, tá? Quanto este cara está usando, né? Então aí é um bloco aí em blocos de kbytes, né? Então são 4 kbytes, tá? Uma outra forma de usar, do -s, tá? De um diretório qualquer. Alguém vai falar assim para mim, Alexandre, 4 kbytes, olha só se eu fizer isso, cat a letra. Eu vou escrever só o X de Xandão aqui, ó. Tá? Se eu der um do em letra, poxa, 4 kbytes também? Não tem 4 kbytes de texto ali dentro. É o cluster, né, galera? Significa o quê? Que ele está ocupando um único cluster, o cluster do nosso disco, né? Lembra do nosso cluster? Ele está ocupando um único kbyte. Tá? Um único kbyte. Então, por isso que ele dá 4 aqui, ó. Tanto esse quanto esse, né? Nenhum deles está ocupando menos do que isso. Eu acho que até o config aqui, ó, do config deve estar 4 kbytes também, ó. Ah, não, perdão, ele tá, não consigo no link, tá? Em /etc/rc.conf. Olha lá, ele também 4 kbytes. Por quê? Ele é um único cluster, então ele tem menos de 4 kilobytes, né? Por esse motivo que ele está fazendo dessa forma. Vamos falar um pouquinho de permissões. Vou abrir aqui um bloco de notas para... Opa, desculpa, abri errado. Vou abrir aqui um bloco de... Opa, meu Deus. Um bloco de notas aqui para me ajudar aqui a falar sobre as permissões. Tá? Falar sobre as permissões. Que é justamente aquela primeira parte lá dos nossos arquivos. Então, olha só. Imagina
nós temos 3 tipos de permissões, tá? Nós temos o R, né? Read, que é para leitura. E a leitura no Unix significa o quê? Que eu também posso, né? Que eu também posso copiar, tá? O W, write, que é escrita, tá? E o X, que é o execute, né? Executar. Tá? Executar, se for um arquivo executável, né, um binário, eu posso executá-lo, ou no caso de um diretório, eu já havia dito antes, né, na aula anterior, que é acessar o diretório. X num diretório significa que eu posso acessá-lo. Então, o que a gente tem? R, W e X são as permissões de acesso que nós temos dentro, tá, do Unix. E ls-l, né, eu tenho 3 conjuntos, olha só, RW traço, RW traço traço, R traço traço. O que são esses 3 conjuntos? Então eu tenho RWX, tá? E RWX. Todo arquivo ou diretório possui esses 3 conjuntos aqui. O que são esses 3 conjuntos? O primeiro são as permissões do dono, tá? Ou seja, o usuário que é proprietário. Este cara aqui, ó, no caso nosso aqui, é o root. Tá? As outras conjunto de 3 permissões é do grupo do dono. Ficou grande aqui. Grupo do dono, tá? E aqui são os outros usuários, qualquer outro usuário. Então, combinando essas 3 possibilidades aí, tá? Essas 3 possibilidades, nós conseguimos dar permissões de acesso, de leitura, de escrita, de execução a qualquer usuário. Então é esse conjunto que vai definir, tá? Esse conjunto RWX que vai definir aí como eu posso estar acessando, tá? Então neste caso aqui, ó, opa, cara errado. Neste cara aqui, né, no nosso poesia, o que significa, tá? Que o dono root tem o R, tem leitura e escrita, não tem execução, porque na verdade isso não é um arquivo executável, é um arquivo de texto, é um padrão ASCII. O grupo do dono, o will, tem somente leitura, ele não pode apagar, não pode alterar esse arquivo, e os outros usuários também só poderiam ler esse arquivo. Lembrando que o ler eu posso copiar, tá? Ele não vai conseguir nem alterar, nem apagar, né? E nem executar. O will, acabei esquecendo de dizer, no FreeBSD, o grupo do dono se chama will. É o grupo do usuário master, tá? Do root, perdão, né? O grupo do root. Algumas outras distribuições, tá? Vai ser root e root, tá? Um comentário relevante aí, tá? Então, às vezes você vai ver root. É porque o grupo, tá? O grupo do usuário master também se chama root. E em algumas distribuições ele tem esse nome will, tá? Só uma questão de nomenclatura aí, né? Então, como que a gente consegue, grupo do dono, aqui são outros, né? Aqui são outros. Como que a gente consegue manipular, tá? A gente consegue através do comandinho chmod, né? Colocando aqui as ações, né? E num determinado arquivo a gente consegue manipular. Então o comandinho nosso é o chmod, tá? É o chmod. E através desse chmod, né, a gente aplica essas opções. O que a gente tem ali de opções? A gente tem A, tá? Seria todos os atributos nos 3 grupos, tá? Eu tenho se eu quiser, tá? Só para o dono, user, só para o dono, né? Eu tenho o G se eu quiser aplicar uma permissão somente para o grupo do dono, tá? E eu tenho o O para o other, para os outros usuários, E aí o que eu posso fazer? Eu posso pôr mais, adicionar a permissão,
ou menos para remover uma permissão. E aí eu posso colocar o R para leitura, o W para escrita ou o X para executar, tá? O X para executar. Então, na prática, como que seria um comando desse chmod? Né? chmod, por exemplo, A mais rwx, tá? Para o meu arquivo. O que significa isso? Adiciona, então, para todos os atributos, não, né? Para todos os grupos, perdão, escrevi atributos ali. Adiciona para todos os grupos, ou seja, para o dono, para o grupo do dono e para os outros usuários, rwx, tá? Então, poderia remover ou colocar separado. Eu quero adicionar somente para o usuário, né, para o dono, adicionar rwx para um arquivo, né, para um arquivo, né? E aí eu começo a combinar. Eu quero remover chmod, eu quero dos outros usuários, eu quero remover a leitura de arquivo. Tá, então eu poderia estar fazendo isso. Então vamos olhar aqui. Vamos olhar dentro do BSD. ls-l. Então vamos pegar aqui o nosso poesia. Ó. O nosso poesia está com rw traço. Vamos fazer aquele primeiro cara. chmod. Para todos os grupos a gente quer adicionar, tá? A gente quer adicionar o rwx. Opa, faltou o poesia, né? Poesia. Né? Então olha só o que aconteceu aqui. rwx. Alexandre, mas esse não é um arquivo executável. Ele não valida isso, tá? Esse controle é você que tem que fazer. Né? Então, vou querer remover. Eu quero remover um cara. chmod. Quero remover do outros usuários. Tá? Quero remover tudo, rwx, em poesia, né? Dos outros usuários eu não desejo, né? Então olha lá, se a gente olhar, o outro usuário, quem não é o dono e quem não pertence ao grupo do dono, olha lá, não pode fazer nada, tracinho, significa que ele não possui, né, esse privilégio, tá? Eu quero remover só um privilégio, chmod, né? Vou remover ali do grupo menos execute, né, de poesia, né, ls-l, olha lá, removi o x agora, né, removi o execute do grupo will, né, então a gente consegue fazer esse controle aí, né, eu posso, vamos supor que eu não tenho nada aqui, chmod, né, deixa eu vou fazer aqui, é meio ridículo, tá? Mas essa permissão que eu tô fazendo, mas só pra gente poder ilustrar, né? Meio sem fundamento, né? Vamos supor que eu quero pro grupo e pros outros, go, né? Pro grupo e pro others, eu quero adicionar, tá? Eu quero adicionar a escrita em poesia. Eu consigo combinar ali também, ó. Quero pros dois ali, ó. ls-l, olha só. Ficamos agora novamente com execute no will e execute, né, nos others. Tá? É meio ridículo isso, né? Mas tudo bem. Agora começam os nossos problemas usando dessa forma. Tá? Então aqui a gente consegue dar as permissões, né? A gente consegue fazer essas permissões. Só que tem hora que isso vai complicar a gente, porque imagina que eu quero algumas contraditórias. Imagina aqui, ó, o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de tirar o x, tá? Eu quero tirar o x dos outros e colocar a leitura, tá? Então eu quero tirar esse xzinho aqui, esse último x, né? E colocar a leitura para ele. Aqui não tem jeito. Eu teria que fazer dois comandos, chmod, né? Então para os outros usuários eu vou adicionar a leitura em poesia. E aí na sequência, aí ficou assim, né, ó. Só que a gente vê por partes, né, ficou. Só que eu quero remover o x.
Aí eu teria que executar novamente, né, para os outros usuários. Eu quero remover o X de poesia. Opa, poesia. Né? ls-l, tá? Olha lá. Cheguei. Só que eu tive que executar dois comandos. Então isso nos complica um pouco, né? Pode ter que executar 2 ou 3 dessa forma. Então os desenvolvedores convencionaram o seguinte, tá? Criaram uma outra forma de comando, que a maioria dos administradores acabam utilizando por ser mais prático, tá? Então o que acontece? O meu read, ele vale 4. O meu w, ele vale 2. E o meu x, ele vale 1. Então o que acontece? Nós fazemos uma combinação de valores. RWX, RWX, RWX. E eu vou valorar, tá, as permissões que eu quero. 4, 2 e 1. 4, 2 e 1. 4, 2 e 1. E eu vou somar. Então, no caso aqui seria 7, 7, 7. Tá? Então, como que eu faria este cara aqui agora? Tá? Se eu quisesse colocar todo mundo num único comando. Bastaria eu dar um chmod 777 em poesia. Se a gente dá um ls-l, olha lá, rwx, rwx, rwx. Né? E se eu quisesse aqui colocar, por exemplo, deixa eu copiar aqui para a gente manter a referência aqui. Né? Vamos supor que eu gostaria aqui de colocar, sei lá, RW para todo mundo. Né? RW para todo mundo. Então o que acontece? Eu não tenho esse cara aqui. Eu não tenho esse 1. Né? Eu não tenho esse 1. Então o que aconteceria? Eu ficaria com 6, 6 e 6. The number of the beast. Né? 666. Né? Então, se eu executar agora, chmod 666 em poesia, né? Olha só, ls-l, então tá lá, ó, rw, rw, rw. Agora, aqueles contraditórios, tá? Fica mais fácil. Por exemplo, vamos lá novamente, né? Imagina agora que eu gostaria de fazer este cara aqui, ó. Então nós estamos assim, né? Ó, com rw, 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 tá? Eu gostaria aqui, por exemplo, de deixar de RWX, RWX, e eu quero tirar aqui este cara. Eu quero tirar este cara. Né? Então, olha só, eu tenho que adicionar o X no grupo, né? E tenho que remover o W do outros e adicionar o X. Tá? Então, aqui, este cara não existe. Então, o que vai acontecer? 7, 7, 5. Era uma marca, né? Samuel usava muito isso daí quando ele era mais moderninho, né? Então, chmod 775 em poesia. ls-l, olha lá, rwx, rwx e rx, né? Então a gente removeu. Opa, acho que ficou alguma coisa errada, ou não? Tá aqui em cima, né? Perdão. Isso, tá certo, né? RW. Então a gente adicionou o X no grupo, né? E removemos aqui do W, né? Olha só, removemos o W e adicionamos o X. Então aqui dessa forma não importa. Nós conseguimos fazer qualquer combinação. Qualquer combinação independente, né? Se eu quisesse aqui quero tirar o X, né? Quero tirar o RW aqui, quero voltar aquele padrão original, tá? Então o que seria aqui? Então este cara não existe, este cara não existe, esses dois caras não existem, esses dois caras não existem. Então qual que é o nosso número? 644, 644, tá? 644, né? Então se a gente executar chmod 644 de poesia ls-l, olha lá, rw, r e r, né? Voltamos ao original. E aí, não importa o mais louco que seja, né, a sua combinação. É claro que
num arquivo binário, né? Isso vale tanto, tá, pessoal, para arquivos quanto para diretório, tá? Vamos fazer depois um diretório aqui, ó, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, sei lá, eu só quero que o dono acesse. Então, eu quero colocar aqui. Então, eu estou assim, eu quero ficar RWX e o resto eu não quero nada. Opa, coloquei o caractere errado aqui. Então, eu não quero nada. Então, aqui é traço, 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 né? Então, o que vai acontecer? Horas. Então, aqui a gente tem 1, né? Então, é 700. Né? Fala um valor aí. 300, um pouco mais. Então, seria o 700. Nós conseguimos fazer aqui, chmod 700, tá? Em poesia, ls-l, olha só. Tá? Então, tá aqui, ó, rwx, traço, 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 tirei tudo, né? Tirei tudo, tá? Você consegue fazer qualquer controle, tá? Baseado nessa combinação aqui, né? Acredito que tenha dado para perceber, pessoal. Depois vocês podem estar mexendo aí, fazer alguns testes com as suas combinações aqui, né? Depois vocês brincam um pouco com essas combinações aqui. Só que só isso, qual que é o problema? Às vezes, né, eu tenho esse probleminha aqui do will, né? Tá, do root do will. Às vezes o dono é um outro cara, né? Às vezes o dono é um outro cara, não é exatamente esse usuário. Às vezes eu criei um arquivo e o proprietário não vai ser o root, ou não vai ser este grupo, tá? Então vamos pegar, por exemplo, ó, vou fazer um pequeno teste aqui, ó. Este arquivo aqui, nosso arquivo de usuários. A gente não criou usuários ainda, tá? Mas PASWD é o arquivo dos nossos usuários cadastrados até o momento. Na verdade, a gente só tem os usuários default do sistema, né? Tá? Porque a gente não chegou ainda nessa parte aí, nós vamos chegar na próxima aula, tá? Então, olha só. Aqui são todos meus usuários, tem alguns caras meio doidos aqui, tá? Não precisa ficar preocupado. Logo mais eu vou entrar em detalhes disso daqui, tá? Mas tem um cara aqui que é o Nobody, né? O Nobody é um convidado, ele é um coitadinho, ele não faz nada. Então, Nobody é um usuário. A gente tem também, ó, ls/etc/group, é o arquivo de grupos, tá? É o arquivo de grupos, né? Eu tô sem grupo nenhum. Tá. Desculpa, esse DLS aqui, tô dando LS, não vi que eu dei o cat. Tá, então aqui, ó, eu também tenho um grupo Nobody, é o convidado, tá? Então, Nobody seria um convidado. Então, vamos supor que eu desejo trocar aqui, tá? Vou usar esse Nobody mesmo, que já é do sistema, né? Esse convidado do sistema, porque a gente não criou o nosso. Mas vamos supor que eu gostaria de trocar esse poesia, mudar o dono, né? Mudar o dono para esse Nobody. chowner, proprietário, change owner, chowner, Nobody, poesia. ls-l, olha só, o dono agora de poesia, né, o usuário master é o Nobody, né? Então chowner, né? Da mesma forma, eu também posso trocar o grupo, change group, chrp, change group, tá? Nobody, logicamente, né, pessoal, que tem que o usuário e o grupo deve existir, tem que existir, né? Poesia. ls-l, olha lá, nobody, né? Tanto esses caras têm que existir, né? Se eu tentar mudar chowner, né? Xandão, né? Para poesia, ele vai falar que o usuário não existe, a mesma coisa o grupo, né? chgroup, né? Xandão, imagina que eu tivesse um grupo Xandão para poesia, ele vai falar que o meu grupo não, illegal group name, ele não existe, né? Ele não existe, então ele não vai deixar, tá? Bom, eu posso, se eu souber, eu posso fazer diretão também, tá, pessoal? Se você quiser, você pode fazer batido. chowner, tá? Vou voltar aqui pro padrão, tá? root, will, né? Para a poesia. Eu troco de uma única vez, né? Com o chowner, eu consigo trocar o usuário e o grupo dele já de uma única vez. Basta colocar ali separado por root, will, né? ls-l. Olha só, voltamos aqui, né? Voltamos aqui para o nosso padrão, tá? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Nessa aula. Espero que tenham gostado. Segue lá o canal.
curte esse vídeo. Vou dar um salve lá pro meu amigo Daniel, tá, Daniel? Curte esse vídeo aí. Até a próxima, pessoal. Tchau!